Tiago France, nascido a 27 de maio de 1992, capista e diagramador. Seus trabalhos são de alto conceito. Esse é o nosso convidado de hoje para o canal Literatura Ativa. Sejam todos muito bem-vindos. Tiago France, seja muito bem-vindo ao canal Literatura Ativa. É um prazer estar com você essa noite. Gostaria de estar agradecendo aí você por estar conosco aí no canal. E vamos dar início ao nosso bate-papo, né? Querido, uma coisa que eu queria te perguntar. Todos os convidados que passam por aqui, eu sempre procuro perguntar isso. Como foi o início da sua trajetória como capista? O que te levou ao conhecimento desse tipo de trabalho? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Um grande amigo da literatura. Como capista, eu trabalhava antigamente em 2010 a 2012 como instrutor de informática. Eu já tinha um conhecimento na parte de design, essas coisas. Daí 2019 para cá, foi aparecendo oportunidades de fazer alguns trabalhos. Daí foi que eu depois fiz o primeiro, o segundo. Daí eu vi que tinha um espaço muito grande na literatura, esses trabalhos editoriais. E foi crescendo também, evoluindo. Né? Então você viu no meio literário uma possibilidade de crescimento, né? De engajamento naquilo que você já fazia já, né? Você tem uma obra escrita chamada Esquilos Voadores. Conta um pouquinho pra gente sobre essa obra. Então, Esquilos Voadores, eu escrevi o livro para concorrer a um concurso literário. Daí quando eu fiquei sabendo dele, tava faltando tipo um mês para encerrar as inscrições. Eu corri para terminar no prazo. Era para ser um romance, mas acabou sendo um terror. Ele se passa em 2025, se não me engano, 2035. Não me recordo agora de cabeça aqui. Eu tinha escrito antes na questão de tempo. Pegava tipo um período muito grande de tempo, passava 2 anos corrido. Esses voadores eu tentei fazer toda a história, passar o livro inteiro em um dia só. Daí tem alguns locais que estão ali, daí aparecem tipo caçadores e criaturas na cidade. Daí eles têm que sobreviver o dia inteiro lutando contra essas criaturas. Entendi. E ele já está em formato físico? Você ainda pretende assim, trabalhar em cima dele um pouco mais? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então eu acabei lançando ele, daí até com o concurso, eles cancelaram o concurso, não saiu o resultado. Eu decidi lançar ele por conta, daí lancei de forma independente. Até saiu, fiz o físico, primeira tiragem consegui esgotar na primeira semana. Daí tô na segunda tiragem, tem algumas produtos dele ainda. Coloquei na Amazon também o e-book. E em cima dele eu tô pretendendo fazer tipo uma saga. Não com uma sequência ali que seria obrigado os leitores a lerem ou comprarem o primeiro livro, mas uma sequência que fica meio paralela. E você não necessariamente precisa ler o primeiro livro, não precisa ler o outro livro para entender. Com algumas ligações, mas fazer uma sequência dele. Entendi. Então vamos lá, você tocou num assunto aí que eu não ia fazer uma pergunta a respeito, mas já que você tocou nesse ponto independente, o que você, assim, pelo movimento literário independente, o que você tem observado ultimamente? Tem tido um crescimento maior, assim, tem tido uma procura maior, tem tido uma aceitação maior? O que você pode analisar a respeito disso? Então, o que acontece hoje em dia, tipo,
você vai procurar uma editora, o autor iniciante, o autor com pouca experiência, se você foca numa editora, você está esperando que a editora venda seu livro, faça sucesso. E para você ir para uma editora grande ou de médio porte, você tem que desembolsar um valor que às vezes é muito alto. O que acontece? Essas editoras, ou seja, qual seja a editora, ela não vai vender seu livro, não é ela que vai vender seu livro, é você que vende o seu livro, o conteúdo dele, do que acaba acontecendo. Por causa do investimento, tem muito mais autor independente que faz seu livro por conta, acha o capista, o revisor, diagramador, faz os registros por conta, do que autores indo para essas editoras. É um mercado muito mais amplo, muito mais fácil de você fazer, de ter acesso. É verdade, ultimamente o cenário literário, eu tenho visto as pessoas procurando muito, assim, as pessoas que fazem diagramação, correção ortográfica, esse tipo de trabalho assim, e tem tido uma procura muito grande fora das editoras, né? No Facebook, por exemplo, tem bastante usuários que procuram esse tipo de serviço por ser mais acessível e por ser, vamos dizer assim, uma forma mais prática de se lidar, né? Eu tenho autores que colocaram em algumas editoras, gastaram por volta de R$ 6.000 a R$ 10.000 e até agora não tiveram retorno nenhum. Aí, Tiraram, desembolsaram dinheiro, fizeram depois o livro de forma independente, um outro livro de forma independente e consegue até um lucro legal. Tem caso de uma autora aí que eu fiz vários livros dela, tem um custo mais baixo você fazer de forma independente. Ela deve ter custado aí por volta de R$ 20 a R$ 25 cada livro dela, contando todos os processos de impressão. Ela consegue vender e esgotar o livro dela, vendendo a R$ 30, R$ 40. Ela consegue ter um retorno. e esse valor é um preço super acessível. Mas existem pessoas que falam, eu não vou pagar 30, 40 reais num livro de uma pessoa que eu não conheço. Pelo amor de Deus, eu vou te falar, eu compraria um livro dessa magnitude por acreditar no potencial do escritor. Você entendeu? Porque tem muito escritor por aí, cara, que só tá faltando o que? É publicidade para poder alavancar o seu. É uma coisa tipo assim, que vou puxar um pouco para a parte do meu marketing, de capítulo, diagramador. O livro, eu particularmente, eu não compro livro caro. Eu tenho tipo um teto de gasto de livro que eu vou gastar, que eu vou comprar. Então o que acontece? Eu tô numa livraria, eu vejo o livro na estante, eu olho a capa do livro. O que eu faço? Costumado diagramar, fazer diagramações. Eu tento ver o livro com os dedos, com a mão. Pego, folheio. Se o livro for bonito, não importa o conteúdo dele. Eu vou comprar o livro, independente do preço que ele custar. Então é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. Paga, desembolsa um pouquinho mais, nem que demore um pouco mais de tempo para lançar o livro. Faz uma capa top, uma diagramação top. E faz esse livro ficar bonito, a pessoa comprar por impulso. Fala assim, vi aquele livro, eu quero aquele livro na minha estante. E depois vai o talento do autor. A pessoa comprando livro, se o autor tiver talento, ela vai conquistar o leitor e vai conseguir, o próprio leitor vai vender o livro dela depois. Você comentou, sem querer você entrou na próxima pergunta. A importância da interação da capa com o livro e o autor ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Às vezes aquela capa chamativa não é bem o conteúdo do livro, mas às vezes também aquela capa que não quer dizer muita coisa é o livro em si. Como você faz, como é o trabalho da capa, a preparação? Fala pra gente, como que é esse tipo de trabalho? Então, eu puxo muito para a questão do marketing. O livro, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma capa bonita para ele ser vendido. A última coisa no processo inteiro, ele vai ser lido. Quando eu pego um projeto novo de capa, eu pergunto pro cliente, tipo, como ele imagina a capa, como ele quer que seja a capa, e pergunto também para dar característica, falar um pouco da história do livro, para eu criar um projeto. 50
a 50%, eu crio um projeto em cima de marketing, que eu acho que uma capa vai ser vendida, e 50% das capas, dos projetos que eu faço, bate com a ideia do autor. Acho que É muito bom quando você tem um tipo de desenvolvimento assim, que ele está alinhado com. O seu raciocínio está alinhado com o raciocínio do autor, que é o trabalho que ele espera e que você também espera, né? Agora fala pra gente um pouco mais sobre os tipos de diagramação para cada tipo de livro diferente. Existe um livro de bolso, existe outros tipos de tamanho, tipo 16 por 20, 23, o tradicional é o 14 por 21, mas conta pra gente, a variação de tamanho, ele se implica em alguma diferença tanto no custo final para o design quanto para a visualização da obra. assim, imagina, tipo, eu pego um livro, às vezes, que é um livro pequeno, poucos caracteres, ele vai cair num livro menor, num livreto, que vai ser um livro grampeado. Algumas gráficas fazem ele costurado ou colado, mas a maioria deles ele sai grampeado. Uma coisa que interfere bastante. Tem uma diagramação que eu estou fazendo, o autor me entregou em A4, ele tá é um livro grande, e o autor queria fazer um tamanho 14:21. Eu sugeri fazer esse livro tamanho 16:23. No 14:21, o que vai acontecer? Ele vai ficar muito grosso a lombada. Você vai ter que usar menos espaço de miolo. Ele vai ficar tipo bem fininho ali no meio de miolo, para o texto não ficar enfiado na lombada ali. Tem essa questão, o tamanho do livro vai ser de paginação. Daí tem uma regrinha básica lá de paginação. Chegou a tantas páginas, ele tem que ser em tal tamanho. Passou daquelas páginas, tem que ser um tamanho maior. Um tamanho 14 por 21, com menos páginas, quanto mais páginas, mais custo vai ser. Tem um valor, o tamanho 16, 23 vai ter um custo um pouco mais elevado, mas tudo vai na parte da estética, tem que ser trabalhado nisso. O tamanho, as paginações que vai ser, e o tamanho que ele vai encaixar. Né, mas, então, entre 16 por 23 e 14 por 21 fica nessa variação aí, né? Tradicional 14 por 21 e opcional 16 por 23 para ficar algo um pouco mais robusto, né? Um pouco mais apresentável, mais bonito, vamos dizer assim, né? Um livro com menos páginas, dependendo da paginação. Eu gosto de fazer tipo assim, de até 160, no limite ali 180 páginas, eu gosto de jogar num 14:21, ou até mesmo num 14:8:21. Acima de 180 eu gosto de jogar já no 16:23. Na questão de paginação, e para você trabalhar com elementos na diagramação, fica mais bonito. Eu tava vendo os seus portfólios lá no Instagram, a grande variedade de autores que você já ajudou a trabalhar o projeto deles, você tá de parabéns, é uma coisa muito bonita, cara. Agora fala uma coisa pra gente, em questão de premiações, você tem colecionado algumas premiações, tem sido procurado por algumas editoras para trabalhar para elas e assim, produzindo os livros para elas, né? Ou você prefere ficar assim na sua parte mesmo independente? De premiações, individual, por enquanto não tenho nenhuma. Tem bastante premiações dos livros que eu acabei trabalhando, que é Uhum. capa, diagramação. O pessoal tá ganhando muito, muito prêmio, muito destaque, nos jornais locais, tem muita entrevista dos autores, principalmente norte, nordeste, muito cliente dessa parte do país. Sobre editora, sempre tem. O pessoal chama, daí o pessoal chama para começar a editora, essas coisas. Mas são projetos que são muito complexos. Não adianta a gente pegar e entrar num projeto que vai estacionar ali, sem você ter um planejamento de carreira para a editora. Que seria a mesma coisa que eu falo para os autores. A gente tem que ter um planejamento de carreira. Não adianta, às vezes, a gente jogar muito trabalho, muito livro, e não fazer um planejamento de carreira. Seria a mesma coisa na questão de editora. Eu estou fazendo freelance para algumas editoras, umas 3, 4 editoras. Tem projeto novo de a gente abrir uma editora nova também, que vai ser uma editora muito
internacional também, mas por enquanto está nos projetos. Então, por enquanto, nada oficial ainda, né? E indicações, você procura, por exemplo, assim, vamos botar, você trabalha em parceria com, vamos dizer, você, Thiago Francis, funda um grupo, um selo editorial, vamos botar assim. E indicações, você, que tipo de indicações você teria para dar para as pessoas que não são leigos na diagramação e falam assim, pô, mas será que o trabalho dele vai ser aquilo que eu pretendo? Você passa um trabalho pré-requisito que você mostra o trabalho, ó, é assim, assado, que você, uma orientação, vamos dizer assim. Você passa para o cliente assim, porque tem, eu mesmo já vi pessoas que assim, são estagnadas, são loucas e querem fazer daquela forma ali, mas nem sempre a forma que o escritor quer é a forma correta que você tem que trabalhar o livro, né? Você dá esse tipo de orientação para as pessoas primeiro ou vai o que a pessoa quer mesmo? Tipo assim, às vezes a pessoa quer fazer um livro de 500 páginas, ele quer fazer no 14:21. Como que você vai fazer um livro Dessa gigante grossura, no é 14? disso que eu tô falando. Agora você vai fazer um livro ali que joga pro 16:23, já vai cair aqui. Daí já também tem essa questão. Por mais que o livro menor 14:21 tem um custo menor, você fazer muito grosso também vai estar batendo ali, talvez no preço final vai estar mais caro ainda que você fazer um 16:23. Tem autores às vezes que querem uma capa ali que não é tão atrativa, tem casos que vai até o final, acabo fazendo, mas eu tento passar tipo o meu estilo de capa ali, que eu gosto também, mas sempre dando dicas. É interessante porque vou dar o próprio exemplo do meu livro, Esquilos Voadores, porque acabou acontecendo. Eu estava preso aqui no estilo de escrita, e daí a minha revisora queria mudar certas coisas, passou por segunda revisão, queria mudar certas coisas. Eu peguei e fechei comigo mesmo, não aceitei a maioria dos conselhos, essas coisas. Depois de um tempo comecei a pensar, falei, para mim conseguir alcançar um maior número de leitores, que vai ser diferente do que eu gosto, vou ter que aceitar essas críticas e essas dicas. Mas sempre tento passar, dar tipo, pelo menos no mínimo 2 caminhos diferentes, mostrar ali quando o autor está muito preso numa coisa, mostrar alguma coisa diferente. Isso é muito bom, isso é muito bom. Você consegue orientar o escritor de forma que ele entenda que nem sempre o livro de 500 páginas pode entrar no 14:21. Aí outra coisa também que eu faço às vezes é tipo, o autor ele não sabe ainda o que ele quer. Tipo, ele tá tentando imaginar uma coisa de um tipo de diagramação. Eu pego os livros que eu já diagramei, que eu tenho por volta de 10 livros que eu tenho físico comigo. Já trabalhei em mais de 100 livros, eu tenho na faixa de uns 10 que eu tenho. Eu pego os livros e mostro o estilo de diagramação. Eu gosto muito de fazer bordas no livro aí. Mostro pro autor, tem livros que não tem borda, eu mostro também. E nessa questão de mostrar ali meu trabalho, capa, diagramação, essas coisas, eu falo uma coisa hoje em dia que quer saber como é meu trabalho, compra um livro que eu já fiz. E olha, para quem vai assistir esse vídeo, os trabalhos de Thiago Francis são fenomenais. Eu indico e falo, ó, são obras de arte. Não são livros, não é porque você está sendo o entrevistado de hoje que eu vou falar isso não. Não são livros feitos de qualquer jeito. São livros bem trabalhados, bem estruturados, bem produzidos. Não é coisa de fundo de quintal não. Thiago Francis faz um trabalho espetacular. Muito melhor do que outros que tem por aí que dizem que eu sou isso, aquilo. Coisa nenhuma, não é coisa nenhuma. E, Thiago, fala uma outra coisa pra gente aqui. Questão de contrato. Se um caso um dia a vida te puxasse, não pro lado de diagramador, mas pro lado de escritor, alguém pegasse o seu livro Esquilos Voadores e quisesse te contratar, bom, Thiago, ó, vamos fechar aqui, eu sou editora tal, vamos te dar todo o suporte, tantos por cento de lucro participação de capa e tal. Você
você, Thiago Francis, ainda assim preferiria sim, fazer da sua forma ou aceitaria o convite de uma editora? Se fosse, tipo, uns 6 meses atrás, eu até pensaria, mas hoje em dia não. O que acontece? Tive propostas dos esquivadores de editora já. Tipo, era um valor X, eles quebraram pela metade esse valor que eu teria que investir. Mas não compensa. Porque às vezes, o que você vai batalhar? Você colocou seu livro numa editora, a editora não é ela que vai vender esse livro, é você que tem que se divulgar seu livro. Se você está fazendo isso com um livro para a editora vai estar tendo um lucro. O autor independente compensa mais ele investir um pouco ou aguardar esse momento de investir também, que ele fazendo marketing, divulgando o livro dele, esse lucro todo que ele pode acabar tendo vai só para ele. Então, se um dia tipo, tiver essa proposta de editoras, quer dizer que eu estou aparecendo bem. Então, eu vou ter chance de vender meu livro. E eu consigo já fazer ele a um baixo custo, direto na gráfica, e eu vou conseguir ter um retorno dele. Então, hoje, particularmente hoje, eu não fecharia com editora. Você preferiria continuar no caminho independente. E após o livro Esquilos Voadores, você ainda pensa em fazer algum outro? Ou, vamos dizer, uma continuação, ou algum outro de outro título? Eu tô com a sequência de escovadores, que nem falei, não quero deixar tudo ligado para obrigar o leitor a comprar escovadores para entender o que vai estar nos próximos livros. Mas eu tô com uma Estrategista, sequência. estrategista. Tá certo, não é errado não. Mas você já tem previsão para lançamento dessa sequência? Não, eu tava querendo fazer até final do ano, mas eu tô achando que não vai dar tempo. Que Eu tenho bom. uma personagem dos escovadores que é a Scarlet. O que acontece? Escravadores ele termina com um vácuo, porque o que eu queria fazer é fazer a história daquela da segunda-feira, daquele dia, sem ter continuação. Explica um pouco da vida do personagem um pouco antes, para dar sentido para a história, mas tipo, eu não deixei uma continuação, como é que eu poderia dizer, uma continuação que bateria o martelo, teria que ser aquilo. E deixei também meio aberto. Finalizei o livro, a história que está passando ali, mas eu deixei muita coisa em aberto para eu estar podendo explorar. Acho que é uma coisa que todo autor acho que meio que faz isso. Termina o livro dele, mas ele pensa, se der certo eu quero fazer a continuação, e tenta deixar aberto aquela coisa. Daí o próximo livro depois de Escravadores é uma história da Scarlet. Então eu vou inserir uma história antes de Escravadores, que vai ser um motivo para aquela história dela. E vou fechar tipo um elo ali com uma história nova. Você deixou um gancho para continuação, isso é bem legal. Ficou meio que vai, não vai, meio no suspense. Isso é bem importante. Mas vem cá, conta outra coisa pra gente aqui. Qual seria a palavra de incentivo que você deixaria para as pessoas que estão assim, para os escritores iniciantes, os novos escritores que estão aí no anonimato e pretendem de alguma forma sair desse anonimato ou de forma independente ou de forma contratual? O que que você, qual a palavra que você poderia deixar pra gente? Então, acho que todo mundo sabe, tipo, a maioria dos autores foram realmente reconhecidos depois que morreram. E às vezes a gente acaba queimando a largada, que eu fiz muito isso, tentei publicar de todas as formas, fiz livros que não ficaram tão legais, que hoje em dia nem comento os livros que eu fiz no passado. Então uma dica seria, a gente tem o resto da vida ainda para estar publicando. Preparar um livro, se preparar, pode ser que não role da primeira vez, pode ser que você tenha sorte e role da primeira vez, faça as coisas, faça sucesso, vender bem, mas é 90% a 99% de chance de você ter que insistir muito. Então nunca desistir, sempre procurar estar melhorando. Se você fez seu livro hoje, não conseguiu vender, ano que vem tenta fazer uma versão melhorada dele, faz uma nova revisão, faz uma capa top, uma diagramação top, que uma hora ele acontece. É só questão de tempo.
Isso é verdade. Tiago Francisco, gostaria de deixar um abraço, uma dedicatória, algo, uma mensagem para alguém especial? Eu gostaria de te agradecer pela Oh, que oportunidade. isso, eu que agradeço, querido. A gente conhece há um bom tempo já, é um amigo que a literatura me trouxe, por mais que a gente não Obrigado. correria, a gente não esteja se falando muito, mas é um grande amigo que a literatura me trouxe. Gostaria de agradecer bastante meus clientes também, que acabam virando amigos. Se não fosse vocês, os amigos da literatura, os clientes, eu não ia estar conquistando as coisas que eu venho conquistando hoje em dia. E vai conquistar muito mais, querido. Você é um artista nato, um talento que nos foi presenteado, isso é muito importante. É um cara conhecedor, um cara amigo e sabe fazer o que faz. Não é um aventureiro, eu vou fazer, vou pegar. Não, você pega, trabalha o trabalho do escritor com carinho, com dedicação e entrega o melhor produto. Isso é muito importante. Querido, queria te agradecer a sua presença no canal de Literatura Ativa, apesar de ter sido uma entrevista rápida, mas foi de bom proveito, tá? Foi bastante legal ter você conosco aqui no canal e espero que mais pra frente possamos estar repetindo um outro papo literário como esse. Querido, muito obrigado, fique com Deus, uma boa noite para você e para todos que te acompanham, querido. Obrigado, boa noite, Adriano, e sucesso. Valeu, querido, Sucesso igualmente. por mais que a gente esteja distante pelo sucesso, nosso sucesso faça a gente se encontrar várias vezes. Isso é verdade. Querido, um forte abraço para você. Outro. Fique com Deus.